A ideia é que o título que eu dou à palestra, a ativação da gravura nos anos 50 e 60 no Rio de Janeiro, vai falar de um período que vamos dizer assim, que foi privilegiado, é um período de uma produção intensa, né? A expressão gráfica ganha um contorno de muito interesse no campo das discussões da arte ali, pelo menos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou, vamos dizer assim, um centro dessa produção e, necessariamente, né, isso não aconteceu por acaso. E, na verdade, eu acho a gente tem que fazer, vamos dizer assim, partir de um diálogo histórico que o Grilo já falou bastante, que seria o trabalho dos pioneiros, né? Porque, vamos dizer assim, paradoxalmente, o que nós vamos chamar de gravura artística, a gravura feita, né, como uma linguagem artística, paradoxalmente, a tradição dela é moderna. Então, a nossa gravura já começa moderna, em alguns aspectos, né? E ela vai, vamos dizer assim, dever isso à atuação, né, de pessoas, de artistas, pioneiros, e que vão, de alguma maneira, cada uma à sua maneira, vamos dizer assim, engrossando, né, esse caminho, e que eu vejo a gravura desse período que eu estou estudando como um fruto, né, muito bem, vamos dizer assim, previsto quase, né, era previsível que se chegasse a esse momento em algum lugar ou história. E foi no Rio de Janeiro, sobretudo porque nós vamos ver que nessa história desse processo de tornar a gravura, né, mais um instrumento de criação artística, né, e colocá-la ombreando as produções pictóricas e escultóricas nas artes plásticas no Brasil, se relaciona muito à questão da estreita relação que se estabelece entre o ensino e a produção artística, né, no caso da gravura. Então, esse privilégio, né, acontece. Então, nós vamos, assim, vou passar mais rapidamente do que imaginava, por conta já da fala do Grilo, né? Nós vamos ter Carlos Oswald, né, que vai trabalhar, vamos dizer assim, a gente tem um marco, que é a ação dele no Liceu de Artes e Ofícios, né, orientando um ateliê no liceu, e que, de alguma maneira, né, embora a gente possa dizer que, de imediato, o trabalho do Carlos Oswald não tem uma visibilidade, né, da questão do espaço moderno, algumas questões como estéticas, mas ele foi tocado na Europa, né, pelas questões de um certo deslocamento e mobilização por encaminhar-se para outros propósitos com a gravura, né? Isso foi muito importante. Então, ele dá esse pontapé inicial, a gente colocaria como um marco, né, 1914, e ele vai até promover uma exposição em 1919, que tem um crítico, Márcio Doctor, fala que ali foi o nascimento da gravura moderna, porque essa exposição tinha trabalhos de gravadores feitos só no Brasil. Então, enfim, mas é claro que isso tudo é um processo, não são datas só, né? Então, o Carlos Oswald, outra figura importante que está também, né, nesse processo que nós vamos viver, é o Raimundo Sela, que também foi o primeiro professor do ateliê fundado em 51 na Escola de Belas Artes, e que, por questões até pessoais, né, ele, de alguma maneira, ele traz o cotidiano e todas as raízes locais para a sua gravura, trazendo festas populares, a questão do mar, dos jangadeiros, né, enfim. Então, esse olhar, né, embora o trabalho dele ainda acreditasse no mundo da representação, né, ele também usasse o heroísmo desses homens, né, no mar, quer dizer, isso fosse um tema para o trabalho dele, ele se torna moderno na medida em que traz essa possibilidade, né, de fazer uma gravura preocupada, né, com a sua própria realidade, com os elementos da sua própria
as próprias raízes e vivências, sobretudo vivência e experiência. E temos o Guild, tão falado hoje de manhã, não é? Fiquei contente porque eu botei os pescadores de Guild, que o Grilo falou, não é? Como é que ele fazia os pescadores e deu toda uma interpretação. Então, já o Guild, não é? Como foi falado de manhã, já ligado, não é? A um comportamento bastante moderno, né? E ligado ao expressionismo alemão e à ideia de subjetivação da realidade, né? Através, enfim, de temáticas também muito próprias, muito próximas da vivência e da experiência do Guild. Então, o tratamento formal já é um tratamento, né, diferente tanto do Carlos Oswald quanto do próprio Raimundo Sela, que trabalhavam no metal. Olha ali, aqui estão os pescadores de quem o Grilo falou, né, de costas para nós. Né, nós não os vemos, não sabemos quem são anônimos, enfim. Então, esse tratamento, não é, que, vamos dizer assim, que vai operar sínteses, não é, e, no caso do Guild, vai polarizar áreas de luminosidade intensa e de negros intensos para dar justamente criar tensões. Então, sempre ele não está falando do pescador, ele está falando desse homem, né, que é pescador, e dos seus problemas e de suas questões, enfim. Então, eles são os nossos pioneiros. O Lívio Abramo, né, da mesma forma, já com, vamos dizer, um tratamento bastante moderno dos seus trabalhos, na temática, né, e no uso mesmo da linguagem, né, da estilogravura, no campo expressivo, né? Chegando, como a gente conhece, né, a um refinamento muito grande. Eu estou mostrando aqui, porque mais lá adiante, quando eu falar, vocês vão entender o que eu estou falando, das obras que eu estou mostrando, né, assim, para vocês terem a ideia do trabalho, que chega, né, a uma depuração formal bem interessante, que o caracteriza, né, no final da sua fase. Esse diálogo histórico que poderia ser, né, nós poderíamos passar um dia falando, retornando a essas figuras, né, a gente vê que essa ativação, esse momento, né, nos anos 50 e 60, no Rio de Janeiro, vão ser trabalhos plurais, né, e que têm referências estéticas, e como essas referências estéticas estão atravessando os trabalhos, né, a partir né, considerando o ensino como fundamento. Foi importante, né, lá no Rio de Janeiro, eu estou mostrando aqui para vocês, os núcleos de ensino, né, que eu destaco, o Liceu de Artes e Ofícios em 14, com Carlos Oswald, né, e depois nós vamos ter a Fundação Getúlio Vargas com um curso muito interessante, que eu chamo a atenção, porque era um curso de formação, né, técnica, e que teve, vamos dizer assim, a gravura como um mote muito grande, porque se tinha uma perspectiva de formação de profissionais para ilustração, para a parte toda de editoração, né, de publicações e ilustrações, enfim, mas que tinha uma disciplina, um curso, que era a História da Arte. Então, ali já tinha, vamos dizer assim, uma confirmação de que, ainda que ilustração se estava tratando, né, de uma linguagem artística, era importante situá-la nessa história. Não era só um aprendizado do fazer, né, das técnicas, enfim. E deixa eu passar aqui, que eu queria mostrar para vocês o conjunto. Então, a gente vê que é 1914, 1946, 1955, é criado um curso de especialização na Escola de Belas Artes, que tem primeiro o Raimundo Sela como professor, depois vai ter o Guild, alguns anos, e depois, com a morte de Guild, permanece o Edir Botelho. A Escolinha de Arte do Brasil, também, que teve seu ateliê, né, em 52. O Instituto Municipal de Belas Artes, né, que, vamos dizer assim, na história é o nome antigo do que a gente chama hoje, né, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. O Museu de Arte Moderna, em 59. Continuaram, né, a acontecer outros núcleos, mas como eu estou ligada a essa ativação, então, vamos dizer assim, de alguma maneira, né, se explica por que naqueles anos, no Rio de Janeiro, né, uma produção intensa.
Eu trouxe assim para vocês verem as pessoas que, não é, circularam nesses ateliês, né, no liceu, dentro desse recorte temporal que eu estou fazendo. Em cada um deles, né, as pessoas que contribuíram, né, e a gente vai ver que os artistas, né, que nós vamos tratar dos anos 50 estiveram em algum desses ateliês, em alguma dessas oficinas, né? O outro, Carlos Oswald, Henrique Oswald e Orlando da Silva, nesse período que eu estou tratando, ok? A Fundação Getúlio Vargas, né? De novo o Carlos Oswald, o Axel Skocek, o Santa Rosa, a Hanna Levi e Silvio Signorelli, quer dizer, cada um, enfim. A Escolinha de Arte, né? O Guild, depois a Vera Tormenta, e essas pessoas que estão entre parênteses foram pessoas que não tiveram, assim, não foram orientadores formalizados do curso, mas que, como eles contaram, eu tive a oportunidade de conversar com eles, eles passavam lá e daí davam ajuda, e davam uma conversada, enfim, era uma coisa mais informal. Depois veio o Adi Botelho e Laís e Isa Derne. O Instituto Municipal de Belas Artes era o Iberê Camargo, né, professor que estava dando aula, enfim. Em 51. E assim, e aí eu falei para vocês de umas referências estéticas. Então, dentre esses, né, vamos dizer, essa trajetória de ensino que foi adensando, né, o interesse e a importância, enfim, e a pluralidade, né, que a gente vai ver depois na produção, né, artística, quer dizer, que não foi de graça, foi um processo que, né, que acaba dando certo e ele, né, se torna, vamos dizer assim, foco, centro de atenção nesses anos, na década de 50 e na década de 60. Então, são 20 anos, mais ou menos, que você vai ter uma produção intensa, com a gravura participando dos salões, ganhando prêmios internacionais, não é? Os gravadores com apoio do Itamaraty, indo para o exterior, dando cursos de gravura na América Latina, participando das bienais importantes da área, né, da linguagem. Então, isso tudo acontece mais, né, ativamente nesse período. E aí, aqui, né, eu faço assim, uma simplificação mesmo, né, só para a gente compreender, e chamando atenção para o ateliê da Escola de Belas Artes, quando eu falo aqui da matriz alemã, e, né, Raimundo Sela começa, mas é muito pequeno o tempo que ele fica à frente, ele adoece, e mesmo ele era muito ausente, segundo o próprio depoimento do Adi Botelho, que era assistente dele, mas, vamos dizer assim, vale lembrar, né, a passagem do Guild. Então, é a matriz alemã, né, é o expressionismo, até hoje, né, nós estamos lá nessa semana, os alunos estão fazendo a quinzena da gravura. E toda a quinzena da gravura a gente testemunha o quanto a questão do expressionismo está presente ainda na orientação e na produção dos trabalhos desses alunos. É muito forte, né? Há até alunos que querem sair disso e têm problemas, porque eles querem fazer vamos dizer assim, com outras referências o próprio trabalho, mas a gente sente como é importante, né, essa matriz, né? Por outro lado, né, eu diria que aqui estou trazendo o trabalho do Guild, né, quer dizer, o que seria essa matriz alemã, né, em termos de obras, né? Quer dizer, quem conhece o expressionismo alemão vai ver toda a afinidade, aí a gente sabe que, como foi dito hoje de manhã, o trabalho do Guild é um trabalho que fica um pouco à margem, né, daquela proposta, das propostas modernistas, quer dizer, ele não é um moderno atuante, mas ele é absolutamente moderno, num trabalho um pouco reservado, mais vamos dizer assim, a própria personalidade dele, né? E eu chamo a atenção para outro ateliê, quer dizer, que estão sendo criados, né, cursos que estão sendo criados naquela década, que é o ateliê do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e que eu chamo aqui de uma matriz francesa. Eu já explico a vocês. O ateliê do Museu de Arte Moderna, ele na verdade, ele concretiza um projeto, né, da criação do próprio Museu de Arte Moderna, que seria ter em suas atividades, né, além da exposição dos artistas modernos, que
às vezes não tinham oportunidade em outros lugares, naquela altura, nos anos 40, né, nos salões, muitas vezes, os modernos não conseguiam premiações ou aceitação. Então, o Museu de Arte Moderna, o grupo, né, que cria, tem interesse que ele venha a ser um museu, né, que possa criar um intercâmbio com a produção moderna internacional, possa mostrar a produção nacional e possa também criar um ensino alternativo à Escola de Belas Artes daquela altura. Então, ele foi criado um bloco escola no Museu de Arte Moderna, que está até hoje lá, né, e os ateliês de pintura, de gravura, de esculturas, oficinas teóricas, não é? Professores lá trabalhavam as questões teóricas da arte. E o primeiro ateliê a ser inaugurado foi o ateliê de gravura. Foi feito um investimento assim colossal, né? Era um ateliê que não existia igual, acho que no mundo, né? Todas as pessoas que vinham ficavam impressionadas com a questão material, porque ele foi assim o ateliê ideal, porque em geral a gente aproveita os espaços, né, para fazer o ateliê nas universidades, enfim. E não, ele foi construído para ser ateliê, enfim. E aí, vamos dizer assim, foi chamada para coordenar, né, o curso, o ateliê, e que ficou durante pelo menos 10 anos, a artista Edith Bering, cuja formação em gravura, né, não a formação em arte, né, ela tinha sido aluna de Guignard, ela tinha sido assessora de Guignard na escola Parque, lá em Belo Horizonte. Então, ela já tinha um universo, ela já estava inserida nesse universo de arte moderna, né, mas a formação em gravura se dá, né, com o Johann Friedlander, né, em Paris, um franco-alemão, que era uma alma expressionista também, né, e que foi, durante um bom tempo, até os anos, final dos anos 40, até o pós-guerra, um artista expressionista, né, aquele que trazia um testemunho ou a obra dele revelava uma indignação com relação à lógica nazista, né? Então, ele sofreu, ficou em campos de concentração, enfim. E aí ele vem para Paris, né, e se naturaliza francês, e ele mesmo declara, né, que ele faz quase assim, ele tenta exorcizar todo esse mundo, né, de sofrimento, de terror, né, que ele tinha vivido e as outras pessoas. Então, ele diz que começou a buscar em Paris, ele declara a respeito da permanência, e ele vai morrer em Paris, que ele encontrou em Paris, né, um pouco de calma, um pouco de leveza. E certamente isso repercute nessa experiência de Paris, repercute no seu trabalho. E ele montou um ateliê, né, que ficou muito conhecido e foi muito frequentado por nossos artistas, onde, entre outras coisas, diferentemente do que se pensou aqui no Brasil, no Brasil, que a vinda dele ele foi convidado para inaugurar, dar o curso inaugural nessa oficina do Museu de Arte Moderna. E foi muito combatido, foi muito polêmica a vinda dele. Estávamos chamando alguém, né, estrangeiro e que talvez viesse perturbar a nossa linha mais brasileira, mais nacionalista, e que nós não precisaríamos de um estrangeiro para ensinar gravura, enfim. Foram polêmicas naquele período, foi bastante polêmica, e é interessante que ele percebeu, né? Ele percebeu. Eu tive a oportunidade de estar com a segunda mulher dele, Brigitte Coudin, e ela recortou para mim, quando eu sabia que eu tinha interesse como é que tinha se dado essa polêmica, se ele tinha consciência, ela... como se diz, na verdade, quando ele veio para o Brasil, ele veio com a mulher dele e ela era a amante dele lá em Paris. E ele escrevia para ela. Então, ela recortou para mim, ela recopiou das cartas o que ele dizia que estava acontecendo aqui. Era muito interessante, né? O texto, como ele diz, olha, eu não posso falar nada, tudo que eu digo, a imprensa reverbera, diz coisas que não são. Enfim, ele reclamava, né, do tratamento que ele tinha recebido aqui. Mas, enfim, o Friedlander está aqui numa foto, né, fotos da exposição dele.
e, vamos dizer assim, o que teria sido essa matriz francesa, não é? Vamos dizer assim, do ponto de vista do metal, nós tínhamos caminhado ainda, né, os próprios artistas dentro, às vezes, de uma estética expressionista, né, se a gente pensar em Segal, o metal de Segal também, e não tínhamos mexido em nada em relação a essa técnica, assim, com mais ênfase. E, no caso, ele permitia, no ateliê dele, experimentações, né, com o ácido, com as diferentes técnicas. Foi vamos dizer assim, um defensor, né, que isso não apareceu aqui no Brasil, quando ele veio, que as pessoas diziam que ele tinha vindo fazer perfumaria, que ele não fazia gravura, ele fazia perfumaria, quer dizer, foi assim terrível, foram muito duros com ele. No entanto, os alunos dele lá declaram que ele saía do ateliê e ia para a biblioteca francesa lá, para todo mundo ver como é que as técnicas de gravura do período medieval, e ele queria que as pessoas procurassem, né, aprender e a fazer, enfim, ele era um homem cioso da tradição da gravura, o que não parece ter sido percebido aqui por essa razão, passou 4 meses aqui, talvez não tenha sido, enfim. Então, a exploração da gravura, né, em metal, como um instrumento de criação artística. Então, quer dizer, o conhecimento da tradição da gravura, das técnicas, sim, mas, né, a oportunidade, a liberdade de poder, vamos dizer assim, articular aquilo em termos criativos, né? Então, isso foi um pouco o que ficou, né? E, enfim, a própria linguagem começou a se discutir, né, com esse tipo de trabalho, né, as soluções, enfim, formais, técnicas, começaram a receber, vamos dizer assim, apropriações diferenciadas, misturas de técnicas, coisas assim que seriam heresias na tradição da gravura. Então, o que eu estou falando da matriz francesa, embora ele fosse... Então, eu vou mostrar alguns trabalhos, assim, já dos anos 60, quer dizer, quando ele esteve aqui, ele estava nesse campo, não é? Por exemplo, ele apreciava determinados mestres da gravura, né? Então, Schongauer, o mestre E.S., né, que é um mestre que fez um bestiário, os animais, ele buscou muito essa parte de um bestiário, né, e fez com outra questão ética, enfim. E depois, assim, caracterizou o trabalho dele, né, esse tratamento, né, as dimensões e o tratamento livre, a questão da cor na gravura foi algo assim, de uma acessibilidade muito grande. E, vamos dizer assim, esse ateliê de gravura, a Edith Bering tinha feito o curso com ele, e depois outros tantos artistas brasileiros, como o próprio Rossini Pérez, que eu vou mostrar, né, e vários artistas passavam porque era um lugar importante de aprendizado, embora fosse ainda fosse precário em relação ao nosso ateliê. O nosso ateliê era assim, né, quando ele chegou, que veio para a inauguração, ele falou: nossa, se a gente tivesse isso em Paris, né, porque era asséptico, tudo perfeito, tudo no lugar, tudo com o lugar certo, enfim, é uma história interessante. Então, os trabalhos, né, e, vamos dizer assim, aí nós tínhamos, então, nos anos ali 60, né, que se iniciava, a partir de 59, nós tínhamos assim uma força muito grande da xilogravura, né, no trabalho dentro da estética expressionista, e tínhamos também uma força que chegava, né, através da própria orientação de alguns artistas, e a presença dele foi uma presença mais, vamos dizer assim, bombástica para a inauguração, porque ele não pôde fazer muita coisa aqui, né? Enfim, ele veio mais porque ele ajudou a montar à distância, né, dando as orientações de um ateliê, vamos dizer assim, ideal, né? O Itamaraty vamos dizer assim, entra nessa formulação através das pessoas do Museu de Arte Moderno, né? Então, as relações, muitas questões são colocadas aí a partir das relações pessoais, da vinda dele, enfim, isso é o que traz um pouco de polêmica. Mas o que eu queria trazer para vocês, né, é justamente dizer, esse diálogo histórico. Eu passei aqui de avião, de trem, né, aquele trem mais rápido, trem-bala.
Mas, enfim, né? Existem possibilidades. Eu venho tratando disso, eu estava falando com os colegas, né, que se vocês entrarem nos sites da ANPAP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ou se vocês entrarem no site do Comitê Brasileiro de História da Arte, CBHA, tudo isso que eu estou falando para vocês, assim, muito rapidamente, vocês encontram textos onde isso está tratado com mais tranquilidade. Então, por isso que eu passo assim mais rápido. Porque eu queria trazer assim, esse momento de ativação é muito interessante. Qual é o meu interesse, né, de permanecer numa análise das obras? É que, quando eu comecei a pensar na gravura como, né, objeto de estudo, eu me lembro que eu lia muito nos artigos de jornal, ou mesmo nos livros, se falava assim, no movimento da gravura dos anos 50 e 60. Eu digo, que diabo é esse movimento? Deixa eu ver o que foi. Na verdade, foi essa ativação. Então, eu mudei, eu não coloco como movimento, porque ele não tinha nenhuma unidade do ponto de vista estético, né? Foram produções plurais, vocês vão ver, por isso que eu vou trazer aqui, né? E que a unidade se dava do ponto de vista da técnica, do uso da técnica, tanto da gravura em metal quanto da gravura em madeira. Então, foi esse momento que eu disse a vocês que é um momento de privilégio. Lembrar que, por exemplo, no campo das bienais e dos grandes eventos, o Guild, quando entrou na escola para dar aula de gravura, ele já tinha sido premiado pela Bienal. Em 57 tem a Bienal, a Faiga que ganha. Em 58 a Faiga ganha a Bienal de Veneza, né, com gravura, né? Então, é um momento, né, bastante interessante. Então, eu trago aqui de um conjunto de pelo menos 20 a 25 artistas, né, com os quais eu trabalho, né, na minha pesquisa, trago alguns aqui, tendo feito assim, uma abordagem, né, que não é para ser cristalizado dessa forma, mas face ao encontro que eu faço de duas pessoas sempre aqui na apresentação, eu criei, né, vamos dizer assim, um título que os une de alguma maneira, mas queria deixar claro que eu não estou classificando, né, longe da gente fazer esse tipo de operação, nas artes, sobretudo. E que, vamos dizer assim, eles não esgotam as questões que foram tratadas nos anos 50, eles não esgotam as questões, mas aí eu posso dar a vocês, né, alguns elementos para vocês entenderem em que estava ancorada a produção da gravura. Por quê? Porque tanto as pessoas que gostavam de gravura, os críticos de arte que faziam, né, avaliações sobre o que estava sendo produzido, quanto outras pessoas das outras áreas, né, de pintura, de escultura, do campo da produção artística como um todo, eles não... Parece que foi, para alguns, apesar dessas premiações, apesar disso, e mesmo para os historiadores da arte, isso parece assim, que foi um ponto cego, né? Um ponto cego. Ou, como os críticos, alguns críticos favoráveis, eles fizeram um discurso do isolamento, como se a gravura, quando falavam do movimento da gravura, como se tivesse sido uma coisa da gravura solta, assim, né? E sempre destacando a gravura do restante das artes plásticas. E o meu interesse, quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, há 20 anos atrás, é integrar a gravura nas questões da arte no Brasil, naquele momento que está acontecendo. Então, a gente vai ver o quanto cada um desses trabalhos se integra em questões que estão rolando, né, nas outras manifestações artísticas, né? Tendo em vista que, aqui, nesse momento, a gravura conquista, né, afirma, consolida o seu papel de instrumento de criação artística. E aí a gente vai ver de que maneira, né, alguns artistas. Então, eu vou passar por alguns artistas e lembrando a vocês que há muito mais ainda, mas a questão do tempo, eu queria que você me controlasse. Que horas que eu tenho que acabar para eu poder controlar são 2:50, não é isso? Até 4. Para deixar, porque eu gostaria muito depois de ter a conversa, né? Porque aí a gente diz outras coisas conforme o interesse. Então, eu vou fazer um diálogo poético com esses trabalhos.
E aí, para fazer esse diálogo, eu procurei colocar esses meus artistas em 5 momentos aqui que eu estou chamando, né? Vou chamar de geometrias experimentais, vou chamar de entrelaçamento de subjetividades, vou falar de figurações da abstração, né? As faces outras do expressionismo, achei muito interessante de manhã, quando o Grilo falou, não é? Essa relação com a questão da cultura popular, é aqui que está essa relação que ele, né, já apontou de manhã, e figurações mitológicas. Então, convido vocês agora para um passeio pelos anos 50. E eu trago as fotografias dos artistas da época. Tá? Então, tudo é muito, muito novinho, muito engraçadinho. Então, geometrias experimentais, né? Eu trago a Lígia Pape e o Rossini Pérez, que ainda é vivo. Vamos ver a Lígia Pape. Eu pergunto, é gravuras ou antigravuras, né? A tradição subvertida. Esse termo antigravuras, quem deu foi Ferreira Goulart. Ao falar dela, ele disse, ela faz antigravuras. Né? Por que ele diz isso? Né? Porque o trabalho dela, vamos dizer assim, de alguma maneira, né? Por exemplo, se caracteriza esses trabalhos que são tesselares. Né? Primeira questão, ela, de alguma maneira, ela mesma afirma, eu desmanchei o altar do expressionismo para a xilogravura. Né? Então, ela vai dar um outro tratamento à xilogravura e que, naquele momento, era muito forte toda aquela matriz alemã, sobretudo pela presença de Guild e a produção dele, né, que era de muito interesse, de muita relevância. Então, já começa a questão de a relação que ela estabelece com a madeira. Ela diz, eu procuro a madeira porque eu gosto do cheiro, porque eu gosto dos poros, né? Ela escolhia determinadas madeiras conforme os poros, os nós da madeira. Então, ela disse que ela queria fazer uma experiência com a madeira. E, dessa maneira, depois de fazer o trabalho, ela tirava, assim, 2 cópias. 2, 3, 5 no máximo. Então, ela desconsiderava, no caso da xilogravura, o seu caráter multiplicador. Né? Então, ela já ali, a subversão da tradição. Né? Porque a razão de ser da gravura lá, né, quando ela começa, exatamente a possibilidade de multiplicação de imagem, multiplicação, né, para uma produção mais democrática do conhecimento. E ela elimina isso, quer dizer, ela diz, eu tirei o ranço expressionista da xilogravura, porque ela trabalha dentro do movimento neoconcretista, ela vai trazer a produção de gravura onde ela se interessa. Ela vai o tempo todo trabalhar dentro de uma espacialidade geométrica. Mas essa geometria vai ser sensibilizada pela madeira com os poros. E ela diz que não tira muitas cópias porque ela destruiria a linha dos poros. Então, ela não quer isso, ela quer exatamente a luminosidade dos poros. Então, os trabalhos da Lígia, né, tesselares, são os mais diferentes. Ela interfere, muitas vezes, ela aproveita, como esse trabalho da esquerda, já, né, a direção dos polos. Vocês veem no trabalho da direita, as matrizes têm posições diferentes para justamente o ritmo que ela cria, são os poros da madeira que fazem ritmos. Então, ela não tem só uma matriz, né? Ela vai trabalhar com matriz blocos, né? Ela vai fazer blocos, em vez de você ter uma matriz onde a razão de ser dela é o lugar da interferência do artista, ela não vai fazer assim. Muitas vezes ela vai apenas, como aqui, né, fazer um tratamento de maneira que os poros, né, se manifestem naquela superfície tão geométrica. E a linha, aquela linha que é recurso, quando você retira, né, quando retira, quer dizer, a luminosidade, ela vai fazer módulos de tal maneira que a linha é o intervalo. A linha é a não gravura, é o não gravado. Né? Então, vocês podem imaginar. Então, ela tem uma passagem rápida por esse processo, né? São 5, 6 anos no máximo, e, enfim, depois ela entra numa outra relação. Mas vejam, onde ela faz intervenções, sempre, né, deixando comparecer, mesmo quando ela imprime uma geometria, essa geometria acaba tendo uma ambivalência nesse espaço, porque ela não imprime a ordem geométrica, ela se relaciona com uma ordem da natureza, uma ordem mais orgânica, uma questão mais orgânica da natureza.
E aqui, isso é ruim, porque eu achei que a foto, não sei se vocês estão vendo, ela também vai fazer parte, ela vai fazer poemas xilogravura. Isso foi uma coleção que se chama Coleção Espaço, que teve o apoio do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Ela fez 13 poemas, que são assim, essas páginas quadradas, 2 a 2, cada 2 páginas faz um poema, onde à direita ela tem, né, o trabalho da xilogravura e à esquerda ela tem a palavra, né? Aqui, se vocês não estão lendo, à esquerda é fio, à direita uma palavrinha foz, né? Estão vendo? Fio e foz. E aí é interessante porque aqui também, nós que falávamos agora da ilustração, enfim, do papel da xilogravura para a ilustração desde os primórdios, né? Ela também inverte um pouco a questão da ilustração, porque aqui a imagem gravada se impõe ao texto, né? Diferentemente da tradição que você pega o texto e você vai adequar o desenho ao texto, aqui é o contrário, né? Ele se impõe, então ela fala fio e foz, né? Então, ela dá um movimento na horizontalidade para as palavras e deixa um espaço vazio, né? E à direita ela faz quase como um curso de um rio, alguma coisa que está o dinamismo, né? Que ela não faz a representação, mas ela traz uma certa essência, né, da ideia que ela está tratando. Então, a passagem dela foi muito importante, porque ela faz isso considerando que ela está fazendo essas gravuras, aplicando a xilogravura, dentro do movimento neoconcreto. Quer dizer, não é uma coisa isolada na gravura. E eu trouxe isso aqui porque essa preocupação dela com a linha, né, essa preocupação que ela vai ter com a luminosidade, né, isso vai, vamos dizer assim, aparecer em vários outros trabalhos dela, e sobretudo nesse aqui, Teteia, né, que é um trabalho belíssimo, né, uma instalação belíssima, que está em Inhotim, agora, acabou de chegar em Inhotim, eu acho que ano passado, né, onde a gente, se pensar nas gravuras que eu mostrei a vocês, ainda aquela ideia dessa linha luminosa, dessa linha, está aqui com esse fio, né, e a organização geométrica, continua aqui uma estruturação geométrica. O Rossini e Pérez, né, que eu estou chamando os dois de geometrias experimentais, também tem uma passagem por esse campo geométrico. Então, vejamos o Rossini. Rossini inicia esse período, né, fazendo as obras dele dos anos 50, são sobre linóleo, né? Não é uma matriz de madeira, não é uma matriz de metal, é uma matriz de linóleo que, grosso modo, a gente poderia pensar assim, é um emborrachado, né, para as pessoas entenderem mais ou menos, né? Então, que é muito macio de tirar, não tem a resistência, etc. Aí, ele faz vários trabalhos, eles são temáticas, favelas, barcos, né? Enfim, e nas favelas era muito comum, no final dos anos 40, você ter os artistas, né, que visitavam favelas, esses gravadores que nós estamos falando fizeram isso, né, e sempre e o trabalho ia ser sempre atravessado pela preocupação social, né? Quer dizer, o tema refletia uma preocupação social. O Rossini vai fazer alguma coisa diferente, né? Ele, vamos dizer assim, vai dar o tema favela, né? No entanto, ele vai organizar esse espaço da favela, né? Ele vai, vamos dizer assim, tratar, esvaziar de sentido a janela, a porta, o telhado, né? E criar quase que módulos visuais para construir, né, dentro de uma inteligência racional, né, o trabalho. Então, ele começa fazendo esses trabalhos. Daí a gente vai ver que ele vai continuar chamando de favela esses outros. Aqui, ele mantém uma distância em relação à experiência favela, né? Porque ele está racionalizando o espaço, esse espaço não é a favela, é um espaço idealizado, né, do trabalho dele. Aqui, não. Aqui a gente vê que aquela ortogonalidade, né, tão rígida, ela vai perdendo um pouco, ela vai se oxigenando com uma atuação do artista, abrindo esses cantos mais luminosos, ele vai se colocando dentro da favela, ele vai começando a habitar a favela, né? Porque aquela favela primeira não é. Então, vocês veem, né, conforme o tipo, né, de gravura, de técnica, ele vai mantendo-se uma ortogonalidade, mas que é toda atravessada por um
campo muito grande da subjetividade, que é a presença dele fazendo interferências, né? Fazendo, vamos dizer assim, enfim, fazendo, vamos dizer assim, construindo formas, né? Que já são uma carga de uma tensão, uma subjetividade muito maior. Então, vejam, né, a maneira negra, enfim, a gente teria que parar para tratar das técnicas, mas os resultados, né, vamos dizer assim, esse espaço que as primeiras gravuras mostraram, que era um espaço tão claro, né, a gente entendia o espaço, as formas do espaço, agora nós estamos com um espaço um pouco misterioso, tem algo assim de mistério aí, né? Esse mistério é justamente a presença desse ser, né? A presença não é algo medido de fora. E aí, né, chega um momento que aí a favela explode, né? Explode, né? É uma explosão, né? Vamos dizer assim, daquela ortogonalidade, né? Aqueles pequenos traços que caminhavam em volta daquelas formas ortogonais ou davam uma certa tensão e um dinamismo às formas ortogonais, agora se libera, né? Ele sai do campo, né, dessa racionalidade e aí num campo, vamos dizer assim, do gesto, né, através da ponta seca. Então aquela coisa de o trabalho dele passa a ser uma explosão de energia. Então eu fiz esse recorte, né, para que vocês vissem, quer dizer, daquele campo todo racional e, enfim, depois vai ter continuidade em outros momentos, né, cada vez mais, né, esse tratamento, né, vamos dizer assim, de uma interioridade intensa, né? Quer dizer, ele está gravando energia, né? E aí a gravura dele se confirma como se fosse como o ato concreto, né, do fazer, do próprio fazer. Quer dizer, o ato concreto que coloca, né, da energia. No entrelaçamento de subjetividades, né, eu escolhi duas figuras, né, duas mulheres que têm um papel muito importante no campo da gravura naquele período. A Edith Bering, que eu acabei de dizer a vocês, que fez o curso com o Friedlander, né, e que vai coordenar por 10 anos o ateliê, a oficina do Museu de Arte Moderna. A Fay Gostrover, que, ao fazer aquele curso de 1946, que eu mostrei para vocês na Fundação Getúlio Vargas, aquele que eu falei que tinha aula de História da Arte, estão lembrados, não é? Ela era uma secretária trilingüe da Shell, uma grande multinacional, com um salário assim invejável. E aí veio esse anúncio desse curso, ela disse, eu vou fazer. Aí dizia que eram 6 meses. Ela falou, eu vou fazer, peço demissão, faço o curso. Todo mundo, mas você é louca, né? Porque ela ganhava até dentro de casa, o próprio marido, né? Porque ela participava bastante, né, das despesas, né? Ela entrava por causa do bom salário que ela tinha. Eu disse, não, depois eu volto, vão me contratar, alguém vai me contratar. E foi fazer o curso e decidiu que não ia voltar mais a ser secretária. Então, esse curso foi responsável pela decisão de seguir a trajetória artística, né? Enfim, então, as duas, né, vão ter um trabalho bem diferente, né? A Edith Bering, com uma gravura, vai se concentrar na gravura mental, né, com um tipo de trabalho denso, tenso, né, assim, bem, vamos dizer assim, existencialista nessa fase, e a Faiga vai trabalhar tanto na gravura em metal como na xilogravura, mas vai buscar muito uma leveza, um mundo, um lirismo muito grande no trabalho dela, né? E que, enfim, eu acho que é interessante a gente ver. Então, no caso do entrelaçamento da subjetividade, né, a gente vai ver, na Edith Bering, que eu estou falando que é um controle manso da matéria, né? Então, ela vai desenvolver, vamos dizer assim, ela vai estabelecer com o ácido uma relação, né, muito, vamos dizer assim, particular, onde ela vai deixando, né, o ácido ser um protagonista do trabalho, enfim, e o processo dela é, de certa maneira, controlar. Vai chegar um ponto que ela começa a controlar, é esse momentozinho que eu estou mostrando a vocês. E é claro que quando você está trabalhando como ela, com camadas de matéria, né, essa matéria, vamos dizer assim, está revelando exatamente essa subjetividade, esse ser. Então,
enfim, são composições, né, que ela faz a experimentação, porque tanto ela diz quanto Arthur Luiz Pisa, em Paris, dizia que lá no ateliê do Friedlander, ele não se incomodava que as pessoas desobedecessem o tempo regulamentar da ação do ácido, né? Deixava estourar a chapa, enfim, colocar materiais, né? Enfim, então, uma experimentação intensa com a matéria, né? O trabalho dela, na verdade, né? E o uso da cor, ela vai imprimir, né? Essa matéria vai se integrar muito, né? A cor, desculpe, vai se integrar muito à matéria, né? O trabalho dela sempre, né, saindo dessas camadas da matéria, sempre, vamos dizer assim, tem um poeta, Bachelard, né, um filósofo, que é um verdadeiro poeta, diz, né, que quando você penetra, né, na intimidade da matéria, você está revelando o ser, né? Então, é um pouco esse processo dela. E, aos poucos, os trabalhos vão começando a ter formas, e essas formas contendo essa matéria. Um exemplo já radical desse controle seria um exemplo como esse daí, né? O controle da matéria. Quer dizer, inicialmente ela deixava né, a forma, o próprio ácido, né, mais livre. No caso da Faiga, né, eu falo de uma engenharia lírica, né, onde se a cor serviu para a Edith Beric, né, como integração dessa matéria e trazer uma densidade, né, e trazer, vamos dizer assim, uma tensão mesmo, né, uma questão matérica forte. No caso da Faiga, apesar dela explorar também, sobretudo na estilogravura, explorar muito a materialidade, né, quer dizer, a madeira em si, né, mas ela vai ter uma outra relação, que é justamente da cor e de uma imaterialidade. Então, e sempre se fala, né, que a Faiga, os trabalhos de Faiga têm uma reminiscência oriental, as pessoas, né, estão sempre falando desse aspecto, né, e que são a simetria, esses espaços vazios, né, toda a formulação da Faiga é sempre do ponto de vista espacial, ela está sempre resolvendo problemas de espaço, né, de uma maneira ou de outra. Enfim, aqui eu trago 2 trabalhos que ela mandou 12 trabalhos para a Bienal de Veneza, e 2 trabalhos, e o único trabalho desses 12 era em preto e branco, né, que é esse aí que nós estamos vendo. Os outros eram coloridos, né, então, com a gravura colorida. E ela, enfim, foi uma premiação importante, mas ela tinha todo esse conhecimento de uma tradição da gravura, da questão, né, dos contrastes, como o Grilo falou hoje. Mas a ela interessava harmonizar, né? Ela não queria criar um espaço de tensão, né? mais lírico. E é interessante que, na época que eu olhava a Faiga como um mito, né? Assim, a gente tem aqueles mitos que você... não foi você que falou agora do Grilo, né? Então, escutar Faiga, ver Faiga, a primeira coisa... Eu achava que ela devia ser aquela pessoa zen, porque ela era zen, assim, publicamente, né? E descobri que não, ela era extremamente tensa. Então, ela realmente fazia o que, né, Merleau-Ponty diz, né, que o artista empresta, né, o seu trabalho para o mundo ficar completo. Quer dizer, no caso, ela buscou o lirismo porque ela não era lírica. Então, ela trabalha no campo artístico, ela era muito tensa, né? A Edith Beric, a gente sabia que era tensa, pela quantidade de cigarros que ela fumava, em 5 minutos que ela falava com a gente, era... mas a Faiga não. Então, esse sentido. Então, o trabalho da Faiga, né, vejam assim, é de né, que eu falei lá, de uma estruturação, né, de um rigor muito grande, né, quem faz gravura pode imaginar, assim, do ponto de vista da dificuldade, né, de fazer essas matrizes aqui, não é uma coisa complicada. E, enfim, sempre dando espaço, respiração, né? Eu tenho um trabalho que eu analiso que questões da arte oriental estão no trabalho dela. Hoje não vou me deter aqui, mas um trabalho como esse, né, eu entendi. Agora, entendi esse trabalho, comecei a apreciar muito esse trabalho e vamos dizer assim, o processo da Faiga é de criar transparências, no caso da xilogravura, que eu estou privilegiando aqui,
Então, as transparências passam a ser, né, o modo como ela vai articular as coisas. Quer dizer, elas são as metáforas do que ela está querendo dizer. E ela me contou uma história que, quando chegou, eu não esperava escutar isso dela quando conversei com ela, nem tinha isso aqui em mente ainda. Ela me disse que... Eu perguntei, porque ela, quando veio para o Brasil, eles foram morar em Nilópolis, no Rio de Janeiro, que hoje já é muito complicado morar em Nilópolis, e naquela época também. Mas lá havia um grupo judeu, havia uma sinagoga, etc. Então, né, veio para o Brasil por acaso também, chegou na lista. Qual é o país que vai aceitar vocês? É o Brasil. Então, tudo foi acaso. E ela disse que, na primeira semana que ela estava, ela saiu, porque era muito quente, né? Nilópolis, como o Rio de Janeiro, é muito quente, e ela saiu da casa e ficou brincando com as crianças, que ela devia ter 11, 12 anos, e ela disse que olhou para o céu e que ela se assustou com a transparência do céu. Ela me contou isso sem saber nada, que eu depois poderia explorar isso aí. E eu digo, mas como? Ela disse, olha, era uma coisa que eu não tinha visto ainda na Europa, eu nunca tinha enxergado o céu daquele jeito. E eu fiquei tomada por aquilo que, naquela noite, eu custei a dormir pensando como que o céu era assim, e eu até então não tinha visto. E depois, anos depois, ela vai aparecer com os trabalhos, sempre buscando a transparência, quer dizer, é uma coisa que imprimiu no corpo dela, né? Aquela questão da transparência, ela vai buscar, enfim. Então, vejam que são trabalhos, né, de uma leveza, quer dizer, de uma subjetividade muito diferente do trabalho da Edith Bering. Temos aqui, né, esse painel do Itamaraty. Ele tem uma história, ele foi feito para uma sala do Palácio dos Arcos, em Brasília, quando ele ficou completo. O Cornish tem né, Cornish? O Cornish tem essa foto aqui, eu tirei do Museu de Arte Moderna, que sobreviveu ao incêndio, mas, assim mesmo, está muito prejudicado. Enfim, então, ela fez um trabalho para uma sala especial. E aí a gente vê o caráter do trabalho dela, vamos dizer assim, era uma gravura que a gente poderia dizer, numa dimensão inusitada para a época, não é? Um painel, né, um políptico grande, né, de uma presença muito forte, para quem imagina a xilogravura, vamos dizer assim, a origem no livro, não é? Agora estamos na parede, mas uma parede quase que um espaço completo, e a musicalidade do trabalho dela, não é? Dessa abstração que ela vai trabalhar, essa imaterialidade, não é? Que ela vai trazer, que algumas formas, né, ressoam em outros painéis. Um painel, a ideia dela era fazer justamente esse políptico que tivesse uma relação. Então, a gente vê dois movimentos intensos, um para a esquerda, um para a direita, na diagonal, e eles vão reverberando, né? Quer dizer, há uma musicalidade nesse trabalho. Eu trago aqui um detalhe, né, desse trabalho, né, dois painéis, para vocês verem como que é uma engenharia, que eu chamei de engenharia lírica, vocês lembram no começo, né? Então, são dois painéis, e agora eu vou mostrar, deixa eu ver se eu botei ou se eu tirei. Não, tirei, porque eu ia mostrar o detalhe aqui desse meio, mas aqui eu acho que você já tem um pouco ideia, né, assim, do refinamento, né, do refinamento para trazer essa leveza, quer dizer, as imagens vão se formando no nosso olhar, né, ao mesmo tempo que elas vão fugindo, quer dizer, há um dinamismo de percepção, né, dessa obra que ela cria pela forma como ela trabalha com essas transparências. Temos aqui a figuração, que eu digo da abstração. São duas artistas que estiveram, né? A Ana Letícia fez a formação com Iberê Camargo, a Anabela Geiger foi no Museu de Arte Moderna, a formação, assim, o aprendizado de gravura, né? E vamos dizer assim, fizeram essas experiências, né, com as técnicas, etc., e acabaram num tipo de abstração, vamos dizer assim, a partir dessa liberdade, né, de exploração material da técnica. Então, no caso da Anabela, eu trago um momento dela que a gente chama das gravuras viscerais, né, que eu dou, que é inquietações do corpo fragmentado. Ela inicia fazendo gravuras, né, com a questão do relevo, incluindo cor, enfim, mas uma espacialidade imaginativa, criativa, né?
ela começa a fragmentar essas formas em alguns trabalhos, né? E chega onde eu estou querendo chegar, que são os trabalhos dessa fase que a gente chama visceral, que elas são partes do corpo humano, que ela trabalha de uma maneira muito livre, mas que, no meu entendimento, é uma sequência grande de várias partes do corpo e que, no fundo, ela faz um discurso, quer dizer, subjaz a essa pesquisa formal que ela realiza na técnica, subjaz um discurso político, né? Então, enfim, tem vários, né? Eu só trouxe alguns aqui, o estômago, então seria digerir, né? Digerir aquele momento ali que nós estamos vivendo, dificuldades, né, com o governo militar, o marido dela chega a ser preso, então ela tem umas dificuldades e ela faz essa sequência, e no meu entendimento é um discurso, né, é um trabalho que tem uma ambiguidade, né, quando você penetra, e não é só ela que faz isso, né, esse trabalho ambivalente. Então, o estômago, né, coração e outras coisas, né, tem que ter coração para poder você assumir e compartilhar as questões, isso. O cérebro, é preciso pensar, né, é preciso ter uma atitude crítica, enfim. Quer dizer, se você juntar, né, as gravuras numa certa sequência, você vê que vai sendo feito um discurso, né, até que chega na Carne na Tábua, né, e a Carne na Tábua é em 69. Carne na Tábua, né, corresponde ao período de uma maior intensificação da censura, sobretudo depois do AI-5 de 68. Né? Então, quer dizer, a carne na tábua, é isso mesmo, tá? Tem gente morrendo, né? Tem gente dando a vida, enfim. Então, e os talhos, vocês veem que as outras gravuras são muito envolventes, né? Muito assim. E aqui não, aqui são muito os ângulos, né, são muito agudos, quer dizer, a coisa mesmo da ponte agudos, enfim. Quer dizer, então, ela, vamos dizer assim, dá essa gravura, né, um aspecto reflexivo, quer dizer, a forma é reflexiva. Né, quando você está mostrando aí as coisas, quer dizer, você entendeu bem, quer dizer, ela mudou o tratamento quando é carne na tábua, né, porque ela precisou, é instrumento da criação, né, essa integração. E aqui tem uma foto dela posterior, no MAN, né, quando ela, à esquerda, quando ela dá aula, ela passa a dar aula no MAN e vai fazer, vocês veem que a questão do fragmento. E o trabalho dela sempre, de lá para cá, sempre foi muito ético, no sentido, né, de sempre dar ao observador, né, uma reflexão sobre da onde se fala, do lugar que se fala. Né? E aí ela vai ter umas outras gravuras, que mostrando o lugar, mostrando o Brasil, enfim. Aqui, no caso, né, da Ana Letícia, eu chamo de memória de vida e interioridades ordenadas. Então, Ana Letícia, né, vou passar assim já direto para o trabalho, né, ela tem um repertório formal muito ligado à sua vivência infantil num sítio onde ela foi criada, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, são tatus, formigas, né, caracol, bichos, né, quer dizer, toda aquela vivência. Então, eu trouxe o caracol, é uma gravura diminuta, vocês estão vendo aí a medida dela, mas vejam como esse caracol ganha, né, espaço nesse pequeno espaço que ela deu, mas o grande espaço. Então, ela, vamos dizer assim, vai operar simplificações nos caracóis e nos tatus, de tal forma que eles, né, eles ganham uma certa independência e o trabalho dela não deixa de ser figurativo, porque ela vai dando os títulos, é tatu, é caracol, é isso, mas, na verdade, eles já ganharam o mundo imaginativo aí das formas. Ficando, por exemplo, né, em 65, você vai ter um tipo de trabalho que continua, né, trabalhando, né, já com a voluta, né, já mais com a voluta do que o caracol, mas saiu do caracol, né, saiu daquela forma do caracol. Né. Vemos aí, ó, o uso do trabalho, quer dizer, essa gravura que é o projeto para esse painel no prédio lá no Rio de Janeiro. Da mesma forma, os tatus. Né, dos tatus, ela recolhe os esqueletos, né, dos tatus e vai fazendo um trabalho de tal maneira que ela é uma pessoa assim, vamos dizer assim, que tem um
lado, né, muito intimista, né, e que o trabalho dela revela, né, essa ir além das aparências, uma coisa muito interiorizada que ela explora com a figura do tatu, mantendo aquela realidade, mas apresentando o dentro e o fora sempre ao mesmo tempo, né, a ambivalência dos tatus. Então, sempre, né, a questão do alinhamento, né, da interiorização, enfim, que estão colocados no trabalho dela. Então, enfim, sempre essa questão, né, do dentro e o fora, do interior, do além das aparências, estão nos quadros. Aqui tem as faces outras do expressionismo, aquilo que o Grilo vinha falando, né? Quer dizer, essa força que a estilogravura ganha, sobretudo pela relação que ela estabelece também com a questão da comunicação na cultura popular. E aí nós vamos ter esses artistas, eu escolhi esses agora, né? Um é a Isa Derne, né, que quis ser aluna do Guild, mas não pôde, porque no dia que ela foi fazer inscrição, era no primeiro dia de aula depois daquele ano de 61, depois do Carnaval, que começava as aulas em março, e o Guild tinha morrido na quarta-feira de cinzas. Ela ficou muito triste por não ter sido aluna dele, acabou sendo aluna do Adir, esse que está à direita, foi quem ficou com todo o legado, né, de ensino na Escola de Belas Artes. O Newton Cavalcante e o Adir Botelho. Então, vamos ver a Isa. A Isa, eu caracterizo, quer dizer, tem um momento do trabalho dela que é muito interessante, porque eu digo também, como a Anabela, a poética dela é uma poética da resistência. Ela foi formada em pintura na Escola de Belas Artes, mas era filha de engenheiro das secas. Então, ela morou, né, no sertão, ela teve um convívio intenso com, vamos dizer assim, a vida do sertanejo, enfim, as festas que o pai dela promovia na casa, então vinham os cordeiristas, então ela teve essa vivência, essa experiência. Formou-se na Escola de Belas Artes, como ela diz, tive até uma medalha lá de ouro, né, de um trabalho bem diferente do que ela foi fazer. Mas ela dizia que o Guild tinha continuado como orientador espiritual dela. Ela conta umas histórias muito engraçadas, ela ainda é viva. Então, a Isa, ela, vamos dizer assim, logo no começo dos trabalhos dela, né, a gente vê que ela tem uma referência grande no trabalho do Guild, né, essa questão dos pequenos rasgos de luz, né, enfim, essa escadaria aí, não é? Vamos dizer assim, ela tem muito a maneira, vamos dizer assim, né, guildiana. Mas, logo, né, ela parte para um outro tipo de trabalho, onde as reminiscências infantis vão ter lugar. E sempre eu digo que esses trabalhos dela, né, operam na ambivalência do discurso. Por quê? Porque ela articula todo um vocabulário da tradição sertaneja, do nordestino, as questões que são vividas por ele, mas, no duro, ela também está mandando uma mensagem, né, subjaz ao trabalho algumas questões. Então, por exemplo, queremos chuva, né? Então, tudo bem, a pessoa chega ali livre, mas, na verdade, ela tinha feito um trabalho fora do Brasil, ensino, e que os alunos fizeram gravuras, esses alunos fizeram gravura, e um deles lá falava, vamos dizer assim, ele submetia a questão ideológica, política, às gravuras dele. Então, ele dizia, queremos vagas na universidade, queremos isso, queremos aquilo. Quando ela voltou, ela chegou aqui, queremos chuva. Né? E quem quisesse entendesse, porque, na verdade, estava querendo o quê? Liberdade, estava querendo o que mais? Queremos chuva. Um outro trabalho, aí vocês veem que ela articula, né? Ela articula com a sintaxe da gravura popular. Né? Quer dizer, ela retoma, enfim, todo isso, tendo sido uma aluna de pintura na Escola de Belas Artes, enfim, quer dizer, com toda uma outra orientação do ponto de vista formal, etc. Esse aqui também é um trabalho interessante, que faria, né, vamos dizer assim, seria um díptico, onde num lado estaria vacas gordas e no outro seriam vacas magras. Mas ela disse que quando ela tinha acabado de fazer esse trabalho, né, já querendo fazer uma crítica da miséria mesmo do Nordeste, vacas magras, né, seria bom, mas aí tinha baixado o AI-5 em 68. E aí ela resolveu botar essa pergunta. E agora, José?
né? Depois do AI-5. E agora, José? Né? E é interessante que ela recebe uma resposta do Carlos Drummond de Andrade, que foi na exposição, porque foi aceito num salão. Ela diz: as pessoas aceitavam porque elas não entendiam, então não estavam nem entendendo. Eu achava engraçado que eu entrava no salão, apesar disso, sem censura, né? E ela diz assim que o Carlos Drummond de Andrade foi à exposição, depois fez uma carta mostrando para ela que ele tinha entendido. E agora, José? Interessante. Ou então, né, assim como aquela gravura anterior, todas essas gravuras que eu estou mostrando de vocês são de 68, né? Então, um ano bastante fértil para essa produção ambivalente, né? A saída ambivalente para a visualidade das artes plásticas. Então, da mesma forma como Queremos Chuva, né, que era um pedido, agora era uma ordem: parem os ventos, né? Então, ela pega aquela fase do Apocalipse, dos 4 anjos, quer dizer, então tem todo essa ambivalência, né, da construção desse discurso, que você pode passar direto pelo lado político sem perceber, porque na verdade ela está lidando mesmo, né, com todo esse arsenal da tradição nordestina. Esse eu acho muito interessante, né, porque ela foi ao aeroporto Santos Dumont levar uma amiga. E chegou lá, na época, você era cheia de cartazes de procura-se, né? Procura-se as pessoas, os terroristas, etc., as instituições públicas, etc. Então, esse trabalho, vocês veem aí a medida dele, é um trabalho, né, grande, né? Eu acho que está errado aqui, 70 centímetros, é isso mesmo. E aí ela foi e viu ali aquele mundo de cartazes, procura-se, procura-se. Ela disse que ela voltou para casa querendo fazer alguma coisa com aquele procura-se. E aí ela usou a história que ela escutava da mãe dela, né, essas histórias que se contavam no Nordeste, né, de que as prostitutas tinham um padroeiro, que era Santo Onofre, e que as prostitutas carregavam os santinhos de Santo Onofre na bolsa para poder ele proteger e elas conseguirem clientes, né? Então, vê que contradição, o santinho, né? O santinho promovendo a prostituição. Então, ela disse que logo se lembrou disso e resolveu fazer mais um discurso indireto e ambivalente. Então, ela faz o Santo Onofre, que era representado nu, nos santinhos, com uma cabeleira cobrindo o corpo. Ela faz isso, é o Santo Onofre, e embaixo ela bota as prostitutas, né? Porque elas é que estão procurando. Então, mas bota daquela forma que ela viu as fotografias no aeroporto, né? De frente, de perfil, etc. Isso, bem policial, né? Bem carteira de identidade, né? Enfim, então, ela passa, por isso que eu digo que, nesse momento, o trabalho dela é a poética da resistência, né? Quer dizer, é um discurso todo. Ela não, tanto a Anabela quanto ela e quanto outros que a gente vai ver, né, eles não sacrificam a questão estética, né, e formal, elas não sacrificam a ideologia, né? Eles não são panfletários, mas eles conseguem, né, criar, vamos dizer, as condições para um discurso, né? E o Newton Cavalcante, né, essas faces outras, né, do expressionismo, que eu estou chamando, né, tem a expressão do trágico, né? O Newton Cavalcante é um artista, e ele também, né, ele teve muito contato com Guild, mas ele não foi assim aluno regularmente da gravura do Guild. Ele disse que conversava sobre gravura, sobre tudo, sobre arte, que o Guild era uma pessoa que conversava assim. Então, ele, né, todo o trabalho dele é atravessado por uma certa descrença, né, na bondade humana. Então, ele está sempre trabalhando essa questão, né, dos monstros, né, enfim, um mundo monstruoso. Ele está muito preocupado com o seu próprio destino. Então, é um trabalho extremamente, né, subjetivo, vamos dizer assim. Então, esse trabalho e esse aqui mostram bem, né, uma certa referência de Guild, né, dessas luminosidades obtidas, né, mesmo que o trabalho seja, às vezes, uma temática comum, né, ele sempre o inclui, o insere num clima de dramaticidade muito grande. E aqui, né, a Tentação de Santo Antão é um trabalho
que ele até ganha um prêmio de viagem ao país, né? Então, Santo Antão, né, no interior, né, as pessoas falam, desde a Idade Média, se falava no fogo de Santo Antão. O que é isso? Então, Santo Antão é eremita que, na verdade, os primeiros mosteiros são criados por ele, e, enfim, e ele, vamos dizer assim, as pessoas acreditam na força dele, combatendo o mal, etc. E a sífilis, né, que foi uma doença lá muito grande, ele, vamos dizer assim, as pessoas acreditavam que ele era meio milagreiro e dava conta, né? Então, era um combate tremendo sempre a favor da saúde, e acabaram chamando esse fogo de Santo Antão. Para as pessoas que conhecem essa história, elas estão falando da sífilis, né? Enfim, e aí o Newton Cavalcante coloca o trabalho, né, o Santo Antão. Eu acho muito interessante a maneira como ele coloca, porque ele, de certa maneira, né, nos trabalhos dele, ele mostra que o homem moderno continua sendo assolado pelas tentações, né, pela luta do bem e do mal. Tudo. O trabalho dele sempre fica ancorado, né, numa certa posição. E aqui o Santo Antão é interessante que ele traz, né, o céu, quer dizer, essa figura levitando, né, e sendo atacada por esses monstros. Ela está em cima de uma cidade moderna, né? Se vocês olham o outro pedaço da gravura, é uma cidade moderna, com edifícios, quer dizer, ele atualiza, né, essa ideia da luta do bem contra o mal, enfim, né, e que o Santo Antão tem uma história grande. Da mesma forma, né, o Jabuti, né, que ele também coloca dois espaços, sempre um espaço muito aberto, né, claro, e com formas, voo, né? E essa história do voo também tem um pouco de relação. Ele me falou sempre que ele gostava de salto ornamental. Ele saltava, ele gostava, assim, mas o salto ornamental, assim, aquele precário, né? Ele adorava saltar e puff, mergulhar. Então, tem muito, assim, essa parte do voo, né? As pessoas, vocês vão ver em outros trabalhos dele, sempre voando. Ou mesmo o Conselheiro, vejam a visão, né, do Antônio Conselheiro, o famoso místico, né, da questão da Guerra dos Canudos, né? Enfim. Então, vejam que o trabalho dele, né, vamos dizer assim, ele se aproxima da Escola de Belas Artes, começa a fazer o curso e abandona. Então, ele procurou assim, um tipo de formação, mas que depois ele privilegia essa ligação, né, toda essa sintaxe com a cultura popular, como o Grilo falou hoje, né, da China. O corpo na superfície, eu trago o Adir Botelho. Não está muito boa essa reprodução, peço desculpa a vocês, mas eu queria trazê-la, que é o Prêmio de Viagem ao País, né, e que Adir Botelho foi muito tocado pelo Greude, né? Certamente, ele é responsável pela permanência dessa tradição expressionista lá na Escola de Belas Artes, porque ele era menino, praticamente, quando entra na Escola de Belas Artes e saiu depois de 70 anos. Né? Ele esqueceu até de pedir aposentadoria. Do ponto de vista de pedido oficial, ele esqueceu. Então, essa criação, né, nesses momentos aqui, o Adir, né, faz com que esses corpos, né, eles construam o espaço, né? Então, o corpo como um espaço, né, de movimentação e de dinamismo do próprio trabalho. Então, embora, né, a gente saiba que hoje, olha aqui como, né, aqui todo o trabalho, né, de formação e de acompanhamento e assessoria do Guild, né, isso aí se manifesta, o dinamismo. Mas ele é mais assim, conhecido hoje, né, com uma série que ele começa nos anos 70, que é a série Canudos, onde ele, né, tem mais de, sei lá, 200 e tantas gravuras, passou 20 anos fazendo a série Canudos.